Olá, bem-vindos ao canal Desenha Pra Mim. Tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem, que estejam treinando seus filhos em casa. E hoje nós vamos trazer um assunto muito interessante e lições que a gente pode trazer com isso também. Hoje vamos falar sobre os seriados e os filmes de autismo, que falam sobre autismo, né? Então, eu trouxe dois específicos, dois seriados da Netflix. Um deles é o Atypical e o outro é o Amor no Espectro. Eu acho que são, assim, na minha opinião, os que se aproximam mais da realidade. Tem muito romanceado também, como todos eles têm corte, edição e por aí vai. Mas a gente pode tirar desses programas lições importantíssimas. Não é para você tirar também aquilo como realidade, porque a realidade sua talvez seja outra, porque depende muito do nível de suporte do seu filho, né? E a observação que a gente vai ter disso, né? As habilidades que ele tem. Não é só para a questão de relacionamento amoroso, mas também pelas questões sociais no âmbito de profissional, né? Por que não o nosso filho não pode trabalhar? Por que o nosso filho não pode dirigir, né? Então a gente precisa observar quais são as habilidades dele e trabalhar as habilidades. Acontece sim, eu conheço muitos que trabalham, são excelentes profissionais, continuam sendo autistas, continuam com as dificuldades sociais, mas conseguem se ambientar no trabalho, conseguem sobreviver, conseguem ter uma vida autônoma. E é esse o nosso objetivo aqui no projeto. E o meu objetivo com o meu filho também é esse. Não é à toa que eu estudo bastante. E não é à toa que eu trabalho com as pessoas que trabalham, as pessoas que são atendidas por mim e tantas outras pessoas que me pedem conselho. Eu falo a mesma coisa, foca na autonomia, porque a autonomia é tudo. A gente realmente precisa prestar muita atenção nisso. E aí você fala assim, mas meu filho tem um nível de suporte severo, não vai aprender. Aprende, gente. Aprende. Pode não aprender do jeito que você espera, do jeito que você quer, mas vai aprender. E tudo que ele aprender é uma vitória que você precisa comemorar, porque isso vai ser muito bom para ele e para toda a família, ok? Então, voltamos ao assunto dos seriados, né? Eu fiz até uma listinha aqui do que eu aprendi nesses seriados e eu espero que você também consiga aprender e observar isso que eu estou falando aqui nessa listinha, né? Eu aprendi, por exemplo, focar mais nas habilidades e menos nos rótulos, né? Por quê? Porque o autista ele pode vir acompanhado de outras dificuldades, né? Outros problemas associados, comorbidade, e a gente não pode focar nisso, né? Se ele for autista, só diagnosticado com autismo, ok. Se ele tiver outros problemas associados, ok também, vamos trabalhar os outros problemas associados. Não vamos tratar como um pobrezinho que não consegue aprender, que eu já vi isso muito, e eu sinceridade, eu abomino isso, porque eu sei o quanto o ser humano é capaz de se superar, e se supera, sabe? E a gente precisa acreditar, porque a gente como família, a gente precisa ser o ponto forte, né? O porto seguro daquela criança, daquele ser que está ali se desenvolvendo com a gente. Então assim, se a gente não acreditar, quem vai acreditar, né? Então vamos acreditar, vamos focar mais nas habilidades, focar mais no que a gente pode trabalhar, né? Do que em rótulos, que tipo de diagnóstico, enfim, qualquer tipo de rótulo, depreciativo ou não, vamos focar nas habilidades, em desenvolver mais ainda as habilidades. Isso eu aprendi no seriado. É bom que nesses dois seriados especificamente. Trabalhar as dificuldades no passo a passo, porque o que pra gente é assim muito óbvio, né? Para o nosso filho, para essa pessoa diagnosticado com TEA, não é tão simples assim. Talvez a gente tenha até que desenhar, mesmo como adulto. E assim, existe uma quantidade enorme de pessoas ainda fora e dentro do Brasil que são diagnosticadas de forma tardiamente, né? Fora do prazo do que a gente acha que é o ideal para se estimular. Quando criança, por exemplo, existem alguns que são diagnosticados já na fase adulta. E aí você fala assim, dá para trabalhar? Dá para trabalhar. É mais difícil, mas não. Porque eles já são mais rígidos, já têm outras rotinas, já pegaram alguns hábitos que não são adequados, né? Então, e mantiveram aquilo. Então, para você tirar isso,
é realmente mais complicado. O trabalho precisa ser mais intenso e os resultados são diferentes também. Por isso que eu sempre falo aqui no canal, em todos os vídeos, na internet, em todos os lugares que eu posso falar. Foca em desenvolver as habilidades do seu filho. Foca na educação. Foca em ensinar o esperar, o não, os comportamentos adequados, o máximo que você puder quando for criança. Porque quando adulto é sempre um pouco mais complicado, até pra gente, né? Vamos colocar a gente como neurotípico. A gente já vem de uma vida inteira com vários hábitos, pensamentos, universo de valor, e aí a gente precisa mudar isso tudo porque a gente recebeu um filho autista ou porque a gente perdeu a qualidade socioeconômica, os recursos, e aí a gente tem que mudar tudo. Não é difícil? Não é mais difícil? E se quando você vem numa condição socioeconômica mais baixa e você mantiver aquilo, você meio que já está acostumado. Estou dando um exemplo, não quer dizer que é bom isso, eu não estou dizendo que é bom, eu estou dizendo de como é difícil a gente mudar os nossos hábitos. Quando é para melhor, para facilitar, mais comodismo, é sempre mais fácil. Mas quando você tem que fazer o contrário, quando você tem que mexer na sua postura enquanto ser humano e se modificar para ser mais organizado, mais disciplinado, não é complicado? Você imagina isso potencializado quando você utiliza uma pessoa já diagnosticada com autismo? Não é fácil. Então trabalha quando é pequeno. Ah, descobriu com 9 anos? Ótimo, vai com 9 anos mesmo. Descobriu com 2? Começa com 2 e não para. Não para, não acha que vai assim melhorar, resolver. Gente, é sempre assim, é constante. Cada fase da vida uma necessidade diferente, não é verdade? E isso não é diferente com nossos filhos com TEA. Desenhar o processo. Sempre que você for mudar a rotina do seu filho, desenhe o processo para ele, explique, pare uns minutos para você poder explicar. Não fale e vire as costas, ou não fale de costas viradas, ou não explique enquanto você está andando, porque muito provavelmente ele não vai entender. E aí pode criar um grau de ansiedade muito grande, pode também ele não fazer o que você sugeriu, vocês vão acabar se aborrecendo, e muitas coisas podem acontecer no decorrer desse processo, ok? Então presta bastante atenção de como você fala e olha esses seriados e veja como é ensinado, ok? Aprendi também a se divertir no processo, porque algumas coisas que acontecem são engraçadas mesmo, né? Então vocês vão ver nos seriados que você fica assim, nossa, não acredito que falou isso, nossa, não acredito que fez dessa forma, nunca imaginaria que ia falar desse jeito, quer dizer, então assim... Isso também é engraçado, a gente se diverte no processo, porque a gente fala assim, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não pensei dessa forma? Se divertir no processo é parte, não é também para manter a seriedade demais, não, porque isso é tenso, isso faz mal, isso prende a gente precisa estar mais solto, mais criativo, para a gente pegar os detalhes na hora e começar a trabalhar. Treinar sempre, eu também aprendi isso nos seriados, e olha... Eu faço isso da minha vida inteira e assim, eu já tornei isso uma rotina, mas já foi muito difícil no passado. Então assim, disciplina, treino, organização e tudo isso puxa muito da gente no início. Mas depois a gente vai se acostumando e é bom para nossa vida, acredite. Escutar e observar. Escutar e observar, isso a gente precisa ter demais. E na hora que a gente observa os seriados, a gente tira várias ideias para trabalhar em casa. Com toda certeza, presta atenção lá. Principalmente nesses dois, tá? No Atypical e no Amor no Espectro. Isso para quem já estiver trabalhando com filho na fase adolescente e adulta. Se você estiver na pré-adolescência, olha também, e na infância também, olha, porque você vai ver o quanto é importante o que você está fazendo hoje com seu filho. É muito importante. Treinar a autonomia ao máximo, é o que eu falo aqui o tempo todo. A autonomia precisa ser treinada ao máximo que você conseguir. E o máximo... da criança, desse ser humano, dessa criança, desse adulto, desse adolescente for fazer algum auxílio na cozinha, ou for, inclusive tem mães que já falam pra mim, mas aí eu sinto culpada porque eu boto pra fazer coisas em casa. Dá uma olhada lá naquele seriado, esses dois que eu tô falando, eles fazem coisa em casa sim, eles colaboram sim, porque faz parte da cultura deles, fora do Brasil, e aqui no Brasil a gente deveria de fazer também, muitas famílias não fazem, uns já fazem desde pequenininho, outras abusam demais, outras deixam pra lá,
Mas a gente precisa ter um equilíbrio. Lógico, dentro de casa tem que ter cooperação. Isso faz bem para eles e bem para nós também, por que não? E a gente treina a autonomia. E estimular o raciocínio crítico. O que é estimular o raciocínio crítico? E como é que eu aprendi isso lá nos seriados também? Toda vez que você tem duas opções, né? Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. O que você acha que é melhor? Deixa pensar, deixa responder. Ainda que responda de forma inadequada, você fala assim, mas se você fizer isso vai acontecer. Aí você ensina a ação e a consequência de tudo que acontece. Isso se ele já for verbal. Se ele não for verbal, você também trabalha isso em imagens. Ele vai aprender, né? E o que a gente mais quer, e eu acho que talvez vocês também, a maioria das pessoas que conversam comigo também, é que nossos filhos sejam autônomos, que tenham uma vida normal. O que é normal, né? A gente precisa realmente começar a pensar o que é normal, né? Normal para mim é ter autonomia. Para mim, no meu pensamento, de minhas expectativas é ter autonomia. Autonomia é andar de ônibus sozinho, é fazer as coisas, todas as tarefas dele com autonomia, é trabalhar, ele realizar os sonhos dele, sejam com uma namorada, uma casa, ou comprar alguma coisa, é comemorar com ele essas realizações. Então, assim, isso para mim é muito importante. E para você? O que é importante? Pensa aí e me fala. Gostou do vídeo? Compartilha nas redes sociais, curte o vídeo aí, compartilha o nosso canal, vamos fazer o canal crescer, né? E veja esses seriados, sim, tire as suas próprias conclusões, faça as suas críticas e também os seus comentários positivos, por que não? Porque a gente aprende com tudo, a gente aprende até com o que não é adequado e depois a gente vê que a gente pode modificar os nossos comportamentos. Por que não? Um grande abraço e muito obrigada. Até a próxima.